Boa tarde, gente querida. Mais uma reflexão e hoje vamos falar do Salmo 139. O Salmo 139 foi para mim, há alguns anos, quando o li e refleti sobre ele, uma prova de que Deus nos conhece muito bem e me deu uma certa confiança e uma certa segurança que Deus me conhece e conhece a cada um de nós, desde o ventre de nossa mãe. Me deu uma perspectiva de Deus muito mais íntima e próxima. Entendi que o nosso Deus nos conhece a cada um pelo nosso nome e nada lhe passa despercebido. E na nossa vida, Ele está sempre a acompanhar-nos e sempre a proteger-nos e a ajudar-nos se nós soubermos o quanto nós somos protegidos. Por isso ainda estamos vivos. Também me senti mais amada e entendi como é belo ter uma fé com um Deus com quem podemos construir uma relação pessoal. E isso é a verdadeira fé de um cristão. Não apenas a religiosidade de ir a uma igreja e aprender dogmas. Temos de ter um relacionamento pessoal com o nosso Deus. O Salmo 139 é um dos salmos mais belos no livro dos Salmos. Pois aqui o salmista, que pensamos que foi David, reflete acerca da grandiosidade de Deus e da pequenez do homem. Ele o escreve com uma oração pessoal em forma de poesia, onde ele medita nos atributos de Deus, que é um Deus omnisciente, omnipotente, omnipresente e a santidade de Deus, e destaca o resultado prático e experimental que esse atributo moral de Deus pode provocar na nossa vida e nos tornar também santos. Omnisciência, omnipresença e omnipotência são atributos incomunicáveis, pois somente Deus os possui. Já a santidade é um atributo comunicável. Deus compartilha dessa santidade conosco e por isso Ele exige que sejamos santos como Ele é santo. E como Ele é santo, sejamos santos, senão não pode ter comunhão conosco. Claro que não chegamos à perfeição, mas que tenhamos um coração puro e que nos esforçamos por ter sempre a pureza para podermos ter a comunhão com Deus e o seu Espírito Santo no nosso espírito. Se não pudermos ter contacto com Ele, senão não podemos ter o contacto. Em Levítico 19:2 diz: sede santos, porque eu sou santo. O Salmo 139 traz uma mensagem aterrorizante para o pecador ao revelar a sabedoria de Deus sobre todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, ele também traz uma mensagem extremamente confortante ao revelar que o Deus soberano governa todas as coisas de acordo com toda a sua infinita sabedoria, santidade e justiça. Ao mesmo tempo que o Salmo 139 fala de um Deus soberano e transcendente, ele também fala de um Deus intimamente pessoal e imanente. E é isso que é o nosso conforto. Pois um Deus destes é que o ser humano precisa ter união. E é através desta união que tem toda a segurança e toda a proteção e todos os ensinamentos através do seu Espírito Santo e Ele que nos ajuda a santificação dia a dia, sempre num crescimento pessoal. E agora vamos ver aqui parte a parte do
dos versículos do Salmo, do Salmo 139, do 1 ao 6, aqui mostra o Deus onisciente, que significa aquele que possui plena e perfeita sabedoria, ciente de tudo o que ocorre e que é a própria fonte de todo o conhecimento. E aqui o salmista nos fala no seu desabafo, na sua oração, à procura desse Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. É assim um Deus onisciente. Nos primeiros versículos, o salmista nos apresenta o Deus onisciente. Ele começa a sua oração dizendo que o Senhor é aquele que o sonda e o conhece. Sondar nesse texto transmite a ideia de cavar, penetrar ou alcançar o mais profundo que nem nós próprios nos conhecemos tão bem como Deus nos conhece. Ao dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces, o salmista declara que Deus sabe mais sobre sua vida e de minha vida e nossa vida do que nós próprios. Ele reconhece que o conhecimento de Deus vai ao mais profundo do nosso ser, onde nem mesmo nós somos capazes de ir. A partir do verso 2, o salmista fala sobre como Deus conhece cada momento do nosso cotidiano. Mas o salmista vai ainda mais além. Ele declara que Deus percebe de longe os nossos pensamentos. Na antiguidade, os povos tinham um entendimento territorial de suas divindades, de deuses pagãos. Cada cidade possuía o seu deus, eles pensavam que dentro dos limites daquele território, tal divindade reinava, conhecia e protegia os seus fiéis. E isso era tudo fora do verdadeiro Deus e inventaram deuses de outras espécies que não tinham poderes nenhuns e que Deus ficou muito magoado e destruiu esse povo e todos esses deuses. Mas no Salmo 139, o salmista rompe e desconsidera esse conceito pobre e falido. Ele apresenta um Deus que não está preso a limites territoriais. Esse Deus não conhece apenas aquilo que está dentro das fronteiras de um determinado reino. O salmista fala de um Deus que de longe percebe cada pensamento do homem, de cada um de nós. O pai não conhece o pensamento do filho, o filho não conhece o pensamento do pai. O marido não conhece o pensamento da esposa e nem a esposa o pensamento do marido. Mas Deus conhece os nossos pensamentos, os pensamentos de nós todos. Acredita-se que cerca de 10.000 pensamentos são formulados diariamente em nossa mente. Muitos desses pensamentos ocorrem num grau em que nem mesmo nós percebemos. E muitos desses pensamentos ocorrem num grau que nem nós percebemos conscientemente. Isso significa que Deus conhece os pensamentos que nem mesmo nós conhecemos. E se nós pensarmos bem, nos perguntarmos quem sou eu, é muito difícil decifrarmos-nos. Nós nem nós próprios nos conhecemos. Só Deus.
Por isto, o salmista diz que Deus também conhece cada uma das nossas palavras antes de elas chegarem à nossa língua. Sim, só Deus. Nós também, como seres humanos, somos um mistério. O nosso cérebro, a nossa mente, tudo, o nosso interior é um grande mistério como Deus é. E só Deus conhece todo esse mistério e nos conhece a nós mesmos. Melhor e mais profundo que nós próprios. Depois do Salmo, continuamos no Salmo 139, e do versículo 7 ao 12, ele fala no Deus onipresente, que significa estar presente em todos os lugares e em todas as partes. Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir a tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me descobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Deus está em toda a parte. Nem as trevas são trevas para Deus. Tão rápido chega a Deus, irradia a luz. E foi Ele que criou tudo. A primeira reação do pecador diante da grandeza e da santidade do Deus onisciente é tentar escapar. Esses sentimentos de fuga podem ser percebidos desde a queda do homem no Éden, que está no Gênesis 3, quando foi no paraíso do Éden que Adão e Eva pecaram e tentaram se esconder, mas não foi possível. Mas no Salmo 139, o escritor entende o quanto isto é inútil. Jamais poderemos fugir dos teus do Deus onipresente. E tão pouco esconder os nossos pecados, nós podemos enganar o homem e os que estão ao nosso redor, mas a Deus não enganamos nem nos pensamentos. O melhor é fazermos orações sinceras, diretas para com o nosso Deus. E se temos algum pecado omitido, pedir perdão. Que é isso que Ele está à espera, porque Ele sabe bem que o temos. Só está à espera que a gente o reconheça e o declare e se arrependa. O salmista diz que os olhos de Deus o encontram onde quer que Ele vá, seja no mais alto céu ou no mais profundo abismo. Nem mesmo a morte pode esconder o homem dos olhos de Deus. Não. O salmista também diz que ele se subisse com as asas da alvorada e habitasse nos confins dos mares, a mão de Deus o guiaria e sustentaria. E é verdade. Há muitas experiências após morte, pessoas que se afogaram e depois foram salvos. Mesmo aí, eles sentiram a mão de Deus a salvá-los e nesse momento viram Deus. Foi como uma quase morte, a experiência de quase morte, que foram diretamente nesse momento que estavam mortos à presença de Deus. E depois, quando foram salvos e começaram de novo a respirar e o coração a bater, voltaram e nunca se esqueceram dessa experiência inexplicável, inesquecível. A ideia nessa expressão é de que mesmo que o homem pudesse alcançar as bordas do planeta com a velocidade da luz, ainda assim ele não estaria além do poder de Deus, pois foi Ele que criou tudo. E todas essas velocidades e tudo o cosmo, e quem poderá ser mais poderoso e mais
veloz e mais tudo, só Deus. Ele é omnipresente. Ele está em todos os lugares. Omnipresente. Quando o homem tende a recorrer às trevas para se esconder de Deus, o salmista também diz que isto é impossível. Jamais alguém poderia se esconder nas trevas daquele que no princípio disse que haja luz, no Gênesis 1:2, através do profeta Isaías. Deus diz: eu formo a luz e crio as trevas. Isaías 45:7. Depois dos versículos 3 aos 18, o salmista fala aqui no Deus omnipotente, que significa que ele é capaz de fazer tudo, é o Todo-Poderoso, não precisa de ninguém, tem todo o poder, tem um poder ilimitado, ele é o Todo-Poderoso. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu, em secreto, fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Como o nosso Deus é omnipotente, o Todo-Poderoso. E como é bom ter assim um Deus, que nos sentimos protegidos, para quem tem fé e confiança. E a mínima palavra que a gente possa proclamar em seu nome, Ele nos ouve. Podem ter a certeza. Na sequência do Salmo 139, o salmista fala sobre como o Deus onisciente e omnipresente mostra a sua onipotência na criação do homem. Ele mostra Deus como um artesão perfeito que constrói sua obra de arte no lugar mais improvável. Deus forma o homem secretamente na escuridão do ventre materno e ali o enxerga com clareza e perfeição. Como nosso Deus é maravilhoso. O salmista diz que Deus o teceu no ventre de sua mãe, como um tecelão perfeccionista que cuida detalhadamente de cada fio que é entrelaçado. Assim Deus forma o homem. É impressionante, difícil de compreender ao nosso entendimento humano, mas é assim o nosso Deus. Depois de 3.000 anos que o Salmo 139 foi escrito, a ciência descobriu que o corpo humano é tecido com bilhões e bilhões de células. Alguns cientistas falam em algo superior a 30 trilhões de células. O valor é estimado porque nunca ninguém conseguiu contar. E o nosso sangue tem o ADN de Deus. Desculpem que às vezes digo DNA em vez de ADN, porque em sueco é DNA, mas em português é ADN. Somos vindos de Deus. O valor estimado porque nunca ninguém conseguiu contar tantas células. Imaginem o mistério da nossa criação. O núcleo de cada célula possui cerca de 2 metros de código genético organizado como uma fita que assombrosamente consegue saber num espaço que é tão pequeno que precisa ser medido em milionésimos de metros.
Mas ainda assim, nenhum milímetro dessa fita genética se embaraça. Podem entender? Que Deus grandioso, maravilhoso. E nós tão pequeninos. A ciência não sabe responder exatamente como isso pode ser possível, mas a Bíblia responde. O Salmo 139 declara que isso é possível porque o próprio Deus é quem entretece o homem. No verso 16, os intérpretes têm-se dividido quanto à sua interpretação. Basicamente, há duas possibilidades. A primeira diz que o salmista afirma que os seus membros foram escritos no livro de Deus antes que qualquer um deles existisse. A ideia seria algo como um arquiteto que planeja, registra e executa cada detalhe do seu projeto. Nesse sentido, cada detalhe de cada membro de nossos corpos foi planejado e conhecido de acordo com o propósito soberano de Deus antes do seu desenvolvimento, do nosso desenvolvimento no útero de nossa mãe. A outra possibilidade defende que são os nossos dias que foram registrados no livro de Deus antes que qualquer um deles existisse. A ideia é a de que o Deus que nos formou minuciosamente também planejou nossos dias até ao fim, desde o começo. Por isso os antigos dizem, temos o dia de nascer e o dia de morrer. E foi Deus que o planeou, não nós os homens. E cada um tem o seu dia. O contexto favorece as duas interpretações e, biblicamente, as duas hipóteses são verdadeiras, refletindo sobre a vida humana certa vez. Jó declarou, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Em Jó, no livro de Jó, no capítulo 14, versículo 5. Diante de algo tão maravilhoso, o salmista não fica ofendido, mas se rende à grandeza de Deus. Se por um lado Deus conhece exaustivamente todos os nossos pensamentos e por outro lado o salmista que declara não ser capaz de enumerar os preciosos pensamentos de Deus, tentar controlá-los e tentar contá-los seria um delírio. Mais tarde, o apóstolo ficou tão extasiado, o apóstolo Paulo, tão extasiado quando David, diante dos decretos eternos de Deus, por isto ele concluiu, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Está em Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao 36. Agora vamos para Deus Santo, que está no Salmo 139, entre o versículo 19 e 24. O Santíssimo Deus, a submissão do homem a ele. E continua o salmista, que pensamos que é Davi. Quem deras matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considera os inimigos meus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. Conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno.
Algumas pessoas não conseguem entender a última parte do Salmo 139. Alguns pensam que essa última parte não se harmoniza com o restante do Salmo, mas é fácil perceber que esta última parte é uma única conclusão possível depois de o salmista refletir sobre a grandeza de Deus. Em primeiro lugar, ele demonstra sua indignação contra aqueles que ousam fazer pouco caso de um Deus tão grandioso e maravilhoso. Por isto, ele declara odiar os ímpios. Aqui é importante entender que não há contradição alguma com o ensinamento de Jesus no Novo Testamento de quem temos que amar nossos inimigos, ou de que temos que amar nossos inimigos. O salmista não está declarando sua ira contra seus próprios inimigos, mas contra os inimigos de Deus, contra os que não acreditam em Deus, que blasfemiam o Espírito Santo e o poder de Deus, a existência de Deus. O ódio que o salmista sente e registra no final do Salmo 139 não está sob a base do egoísmo. Essa santa ira é a reação esperada daqueles que conhecem e ele conhecia tão bem o verdadeiro Deus e não aceitam que alguém blasfeme dele. No Salmo 139, o escritor bíblico não está preocupado com a sua própria honra, mas com a honra de Deus. Aqui cabe o conselho do apóstolo Paulo: ireis e não pequeis. Mas o salmista também demonstra não ser um hipócrita. Ele não aponta sua indignação apenas contra os ímpios, mas também contra ele mesmo. Ele sabe que, no fundo, por sua própria natureza, ele não é melhor do que eles, que os pecadores, que ele é pecador e nós somos pecadores. Por isso ele sente temor diante da santidade de Deus. Então, naturalmente, ele encerra a sua oração com um sincero pedido para que Deus o sonde e prove e esquadrinhe e veja se há nele algo de errado, alguma iniquidade. O salmista reconhece que nem mesmo ele próprio é capaz de discernir completamente seu coração. O profeta Jeremias escreve que o coração do homem é enganoso. Está em Jeremias 17:9. O salmista termina que algum mal oculto pudesse estar dentro dele. A palavra hebraica traduzida como mal é bastante ampla. Ela transmite inclusive um sentido de idolatria, de adorar deuses falsos. Que o único a ser adorado é só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e Jesus. E em nome de Jesus chegamos ao Pai. É o único a ser adorado. Não há outro ser, nem outros seres que tenhamos que pedir ou adorar. É Deus Pai em nome do seu Filho Jesus. É Jesus. É Ele o nosso Deus. Nesse sentido, é como se o salmista estivesse dizendo: Deus, sonda-me e veja se há algo escondido em mim que pecaminosamente possa querer, tentar, rivalizar com a sua grandeza e ofender a sua presença. Deus Santo. No final ele pede: dirige-me pelo caminho eterno. E é assim que nós continuamos com este estudo maravilhoso e através deste estudo chegamos à compreensão de quem é esse Deus, quem acreditamos e quem somos nós como seres humanos.
Em primeiro lugar, o Salmo 139 nos ensina que é impossível enganar ou passar despercebido pelo Deus onisciente. Ele conhece cada detalhe e momento da nossa vida, conhece exaustivamente os nossos pensamentos. Ele sabe mais sobre nós que nós mesmos. Aqui podemos lembrar o episódio em que o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Ele ficou impressionado com a aparência de Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Mas Deus lhe disse: não, atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. Em segundo lugar, o Salmo 39 nos ensina que é impossível escapar do Deus omnipresente. O profeta Jonas foi alguém que pensou poder fugir de Deus. Talvez ele tenha pensado que, seguindo no sentido contrário ao que foi ordenado, ele conseguiria escapar do Senhor. Ele não poderia estar mais enganado. Em terceiro lugar, o Salmo 139 nos ensina que é impossível se esconder de Deus omnipotente. Ainda no exemplo de Jonas, o profeta não apenas tentou fugir de Deus, mas também tentou se esconder dele. Ele se deitou no porão de um navio no meio do mar, mas o Deus onipresente o encontrou ali. Como alguém poderia se esconder em pleno mar justamente daquele que criou o mar e a terra seca? Ninguém. Quão inútil e sem sentido era o plano de Jonas. Está em Jonas 1:9. Em quarto lugar, o Salmo 139 nos ensina que é impossível permanecer o mesmo após conhecer o grandioso e verdadeiro Deus, o Santíssimo Criador e sustentador de todas as coisas. Se dizemos que conhecemos a Deus, mas não nos indignamos com a rebelião do pecador contra ele, se aceitamos como algo normal a transgressão da sua lei, e se vivemos nossas vidas flertando com o pecado, então há algo de muito errado conosco. Que a oração do salmista no Salmo 139 seja também a nossa mais sincera oração em todos os dias de nossas vidas. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações e as minhas iniquidades. Vê se a minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Purifica-nos, Senhor. Sonda os nossos corações e a nossa mente. Que não tenhamos desejos, pensamentos que te vos ofenda, Senhor. Põe-nos puros, limpos, para podermos ter uma comunhão contigo, Senhor. E como diz e dizemos de novo, vê se a minha conduta algo te ofende. Dirige-me pelo caminho eterno, como está no Salmo 139, do 23 ao 24. E vamos pedir, Senhor meu Deus, meu Pai, tira toda a falsidade de nossos corações, toda a maldade da nossa mente. Limpa-nos, Senhor, cura-nos, cura a nossa alma, Senhor, de todos os enganos da vida, de todas as mágoas, para assim, depois de curados, limpos, te possamos adorar e ter uma comunhão completa, Senhor, para podermos ofertar nossa vida e em Tua comunhão viver uma vida plena e termos a salvação eterna. Amém. Desejo uma boa tarde e até amanhã.